Olá! Nesta aula, daremos início ao estudo das pessoas. Primeiramente, as pessoas naturais ou físicas. Em seguida, em outras aulas posteriores, as pessoas jurídicas. Ao final dessa aula, você será capaz de dizer o que seja personalidade em seus dois sentidos possíveis e será capaz de dizer o momento em que começa e termina a personalidade humana. Há duas acepções para o termo personalidade. Primeira, atributo jurídico conferido ao ser humano e a outros entes, ou seja, as pessoas jurídicas, em virtude do qual se tornam capazes, podendo ser titulares de direitos e deveres nas relações jurídicas. A pessoa, por ser dotada de personalidade, é o elemento subjetivo da estrutura das relações jurídicas. Segunda acepção, valor. O valor fundamental do ordenamento jurídico que está na base de uma série aberta de situações existenciais nas quais se traduz sua incessantemente mutável exigência de tutela. Daí se falar em direitos da personalidade. A personalidade dos seres humanos, pessoas naturais ou físicas, começa no momento em que nasçam com vida. Permanece por toda a existência da pessoa, que só a perde com a morte. Todo ser humano é pessoa do momento em que nasça até o momento em que morra. Nunca um ser humano poderá perder a personalidade. Critérios para se determinar a diferença entre a vida e a morte são as funções cardiorrespiratórias e funções cerebrais. As funções cardiorrespiratórias são adotadas como regra. O funcionamento do cérebro apenas para efeito de transplante de órgãos, como dita a Lei 9.434 de 97. A morte encefálica deverá ser diagnosticada por dois médicos não integrantes da equipe responsável pela remoção e/ou transplante. É necessária autorização da família, que poderá exigir a presença do seu médico de confiança para constatação da morte cerebral. A autorização da família obedecerá à ordem fixada no artigo 4º da Lei 9.434. Segundo o qual deverá supri-la o cônjuge, na falta dele, os filhos maiores, na falta deles, os netos maiores, na falta, os bisnetos e assim por diante. Não havendo parentes na linha descendente, serão chamados a autorizar os ascendentes, ou seja, os pais, em sua falta, os avós, etc. Não havendo ascendentes, serão chamados os irmãos. A autorização deve ser dada por escrito e assinada por duas testemunhas que tenham assistido à verificação da morte. Se não houver nenhum dos parentes citados no artigo 4º, supõe-se que não poderá haver a retirada do órgão. Não poderá haver retirada de órgãos também de pessoas não identificadas, segundo o artigo 6º dessa mesma lei. O fato de se determinar se uma criança nasceu morta ou se deu, ainda que seja uma leve inspirada de ar atmosférico, ou seja, se nasceu viva, pode ser de suma importância para a determinação da linha sucessória. De igual importância tem a determinação de quem morreu antes ou depois num acidente de carro, por exemplo, em que pai e filho tenham falecido. Se for impossível a fixação do momento exato, presume-se que tenham morrido juntos. Neste caso, um não herda do outro, sendo o seu patrimônio transmitido aos respectivos herdeiros. É a regra da comoriência, que também resolve muitos problemas sucessórios. O momento é oportuno para falarmos do nascituro.
Nascituro é o feto em gestação, literalmente aquele que está por nascer, participe futuro do verbo latino nasce. A grande polêmica em torno do nascituro é se é pessoa ou se não é. Há duas doutrinas a esse respeito, a natalista e a concepcionista. A primeira defende a tese de que o nascituro só adquire personalidade após o nascimento com vida. A segunda, ao contrário, propugna pela tese de que a personalidade começa desde a concepção da vida no útero materno. O artigo 2º do Código Civil é claro ao adotar a doutrina natalista. Aspas, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Grande parte de nossos civilistas advoga a tese natalista. Apesar da clareza do artigo 2º, há quem entenda que o direito brasileiro, a partir de uma visão sistêmica, adote a tese concepcionista. Já no próprio artigo 2º, o Código Civil se refere a direitos do nascituro. São vários os direitos que se pode atribuir ao nascituro, começando pelo direito à vida e prosseguindo com os direitos ao estado de filho, à representação, à curatela, à adoção, à nomeação em testamento, à sucessão aberta, dentre outros. Segundo a lógica tradicional do nosso sistema jurídico, direitos detêm apenas as pessoas. Sendo assim, muito embora a primeira parte do artigo 2º se refira ao nascimento com vida, o direito brasileiro, considerado em seu todo, adota a posição concepcionista. Uma doutrina intermediária advoga a tese de que o direito brasileiro seria adepto da teoria concepcionista da personalidade condicional. O nascituro é pessoa desde que nasça com vida. Há uma outra tese, a do sujeito de direitos sem personalidade. O nascituro seria, assim, de fato, sujeito de direitos despido de personalidade. Sujeito de direitos subjetivos porque o próprio ordenamento jurídico, expressamente na segunda parte do artigo 2º do Código Civil, lhes confere. Despido de personalidade também por força de norma expressa, primeira parte do artigo 2º do Código Civil. A questão que se impõe responder é a seguinte: se o nascituro não é pessoa, como poderia ser detentor de direitos da personalidade? De fato, o nascituro, enquanto sujeito de direitos, detém uma série de prerrogativas, de direitos subjetivos, inclusive alguns direitos da personalidade, como o direito à vida, à saúde, etc. É na categoria de sujeito de direitos que detém esses direitos. Sujeito de direitos, pessoa natural em formação e, portanto, nessa qualidade, titular dos direitos da personalidade que lhe sejam, evidentemente, compatíveis. Com os avanços da biotecnologia, as questões relativas ao nascituro tornam-se mais complexas. Exemplo paradigmático é a situação dos embriões criopreservados. Um óvulo é fertilizado in vitro e não é implantado no útero. A primeira pergunta é: trata-se de nascituro? Evidentemente não. Só se considera nascituro o embrião implantado no útero materno. O que fazer com os embriões excedentes? Na busca por respostas, posto que incipientes, foi editada a Lei 11.105 em 2005. A Lei 11.105 de 2005, chamada Lei de Biossegurança, procura estabelecer de modo inicial alguns parâmetros, critérios e limites para a pesquisa genética. A referida lei permite, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, desde que não utilizados no respectivo procedimento.
Algumas condições devem ser, porém, atendidas. Quais sejam? Deve tratar-se de embriões inviáveis ou embriões congelados há 3 anos ou mais da data da publicação da lei, ou que já congelados na data da publicação da lei, depois de completarem 3 anos contados a partir da data de congelamento. Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. Além disso, as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa. Por fim, é vedada a comercialização do material biológico referido ainda há pouco e sua prática implica crime. Vejamos alguns exemplos práticos. Foi dito agora mesmo que o fato de se determinar se uma criança nasceu morta ou se deu, ainda que seja uma leve inspirada de ar atmosférico, pode ser de suma importância para a determinação da linha sucessória. Vejamos um exemplo. João, casado com Maria, vem a falecer durante a gravidez de sua esposa. Estando Maria grávida, o inventário de João, seu marido, entrará em compasso de espera até o eventual nascimento do bebê. Se este nascer vivo, ainda que assim permaneça por apenas alguns segundos, herdará, sendo a herança que recebeu de João repassada à sua mãe, sua herdeira legal. Se nascer morto, ou seja, se for um natimorto, não herdará, e a herança de João será deferida a seus outros herdeiros, que pode inclusive ser a sua própria mãe. Um outro exemplo. Tio e sobrinho morrem num acidente de avião. Logicamente, será, como regra, impossível determinar quem tenha morrido antes de quem. Neste caso, aplica-se a regra da comoriência, se forem eles sucessores um do outro. Caso não sejam, não se aplica a regra por não ser de qualquer interesse. Bem, você sabe o que é uma célula-tronco? As células-tronco ou células estaminais são células que ainda não passaram pelo processo de diferenciação celular. Possuem a capacidade de se dividir, dando origem a 2 células semelhantes às originais e podem se diferenciar e especializar em diversos tipos celulares. Isto é, as células-tronco são um conjunto embrionário de células que se mantém mesmo em organismos adultos. Em outras palavras, as células-tronco são células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Elas também podem se dividir e se transformar em outros tipos celulares. Além disso, as células-tronco podem ser programadas para desenvolver funções específicas, tendo em vista que ainda não possuem uma especialização. Basicamente, as células-tronco podem se autorreplicar, ou seja, se duplicar, gerando outras células-tronco ou ainda se transformar em outros tipos de células. Por enquanto é só. Espero que tenha tido um bom proveito. Até a próxima aula.